Meu irmão fez da minha vida um inferno. Engravidou minha esposa e agora quer minha ajuda depois que nossos pais o rejeitaram e me deixaram uma herança de 2 milhões de dólares. Meu irmão mais novo, David, sempre guardou um ressentimento profundo contra mim. Se você acha que isso veio de ciúmes, está enganado. Ele era o filho favorito, não eu. Não havia razão para ele ter inveja. Para te dar um pouco de contexto, nossa mãe sempre mimou David. Ele era o filho de ouro da nossa família. Ela cozinhava suas refeições, lavava suas roupas e até me pedia para ajudá-lo com seus deveres escolares. Eu era esperado para ajudá-lo simplesmente porque éramos uma família, mas nunca recebia a mesma consideração. Aceitei isso porque sempre fui muito independente. Talvez tenha sido em parte minha culpa por sempre atender às suas necessidades sem esperar nada em troca. Ele nunca me ajudou quando precisei e só se aproximava de mim quando queria algo. Enquanto eu era uma criança quieta e introvertida que gostava de estudar e ficar sozinho, ele era barulhento e rude, assim como nosso pai. Eu também sempre fui direto e honesto, nunca adoçando as coisas. Acredito que minha mãe pode ter desenvolvido uma percepção negativa de mim por causa da minha franqueza. Esse favoritismo fez de David o queridinho da família, e eu não me importava com isso enquanto estávamos crescendo. No entanto, os problemas começaram quando ele começou a me intimidar e zombar de mim por ser diferente dele. Ele me provocava por causa da minha altura e pelo fato de eu usar óculos. Ele entrava furtivamente no meu quarto, lia meu diário e depois reclamava com minha mãe sobre o que eu tinha escrito. Quando gritei com ele e reclamei com nossos pais sobre ele invadindo minha privacidade, eles riram e disseram que não era nada demais. Ele fez coisas ainda piores, como quase quebrar meus óculos e colocar coisas nojentas na minha comida. Ele até colocou pedras no meu cereal uma vez, mas felizmente encontrei-as antes que pudessem danificar meus dentes. Quando contei para minha mãe, ela minimizou dizendo: "É assim que irmãos se relacionam." Sempre que brigávamos, Davy mirava minhas inseguranças para me insultar. Fomos para a mesma escola, então ele sabia que eu era alvo de bullying de algumas crianças. Em vez de me apoiar, ele se aliava aos valentões, me chamava de perdedor feio ou macaco peludo e os incentivava a me machucar fisicamente, dizendo que eu era apenas um grande fracasso. Outra vez, durante uma briga por algo trivial que nem lembro mais, ele me disse para me matar. Embora eu pudesse facilmente ignorar a maioria dos insultos, esse realmente doeu, pois eu estava lutando com minha saúde mental na época. Estou melhor agora, mas foi devastador ouvir que meu próprio irmão queria que eu morresse. Como meu pai estava sempre no trabalho e minha mãe não parecia se importar muito, ela até me repreendeu uma vez, dizendo que era minha culpa por irritá-lo. As coisas pioraram progressivamente durante o ensino médio. Houve um incidente chocante quando David tentou colocar fogo no meu cabelo e, inacreditavelmente, nossa mãe o defendeu, alegando que ele estava apenas brincando. Sério, quem se comporta assim? Felizmente, meu pai acabou ficando do meu lado e ressaltou a gravidade da situação. Ele até ameaçou chamar a polícia para David. Esse momento foi um verdadeiro choque para meu irmão, pois ele nunca havia enfrentado consequências por suas ações antes. Ele ficou genuinamente atordoado. Meu pai deixou claro que já era o suficiente e que David precisava começar a me respeitar. Mais tarde, meu pai entrou no meu quarto para conversar. Nunca esperei seu apoio porque ele sempre disse a David o quanto eles eram parecidos, o que era verdade. Meu pai admitiu que esperou por anos, esperando que David amadurecesse, mas estava lentamente percebendo que David estava se tornando um grande valentão. Ouvir isso do meu pai foi incrivelmente validante, e eu quase desmoronei em lágrimas. Confessei tudo o que David fez comigo ao longo dos anos e até mencionei o bullying na escola. Meu pai ficou chocado com o quanto eu tinha suportado. No dia seguinte, ele falou com o diretor da escola para garantir que os valentões fossem advertidos sobre as consequências severas se continuassem. Mais tarde naquela noite, meu pai me matriculou no MMA em nossa academia local, dizendo que eu precisava ser mais forte e enfrentar os valentões na minha vida. Admito que um garoto nerd como eu, tentando aprender a lutar, pode ter parecido ridículo, mas eu estava muito focado. Gerenciei bem meu tempo para equilibrar meus estudos e treinos diários, e as aulas de MMA
mudaram completamente minha vida e meu físico. Certo dia, David voltou às suas palhaçadas. Ele roubou o dinheiro que eu havia economizado ao longo do tempo com a mesada que recebíamos, por ajudar nas tarefas de casa. Ele entrou sorrateiramente no meu quarto e levou tudo. Peguei-o quando ele estava prestes a sair de bicicleta com seus amigos e exigi que devolvesse meu dinheiro. David riu de mim, dizendo que tudo o que eu poderia fazer era correr para o papai para pedir ajuda. Não sei o que deu em mim, mas eu o soquei no rosto. Ele ficou atordoado, caiu para trás e recuperei meu dinheiro do bolso dele, antes de jogá-lo de volta no chão. David começou a chorar alto, o que foi bem cômico. Porém, minha mãe correu para ajudá-lo e descobrir o que aconteceu. Quando soube que eu havia brigado com ele, ficou surpresa e me repreendeu, dizendo que eu deveria ser um modelo melhor para David, que parecia gostar de me ver ser repreendido. Minha mãe também reclamou com meu pai sobre meu comportamento, dizendo que eu precisava ser controlado. Meu pai, severamente, pediu que ambos explicássemos o que aconteceu. Expliquei a ele que David havia roubado o dinheiro que eu tinha trabalhado duro para economizar, enquanto David tentava justificar dizendo que precisava do dinheiro para um encontro e que, como seu irmão, eu deveria ajudá-lo. No entanto, meu pai disse a David que ele teve sorte que eu apenas o havia socado por roubar, porque qualquer outra pessoa teria chamado a polícia. Ele continuou dizendo a David que ele não tinha o direito de pegar as coisas dos outros sem o consentimento deles. David não gostou disso e fez uma birra, provavelmente esperando que nossa mãe tomasse seu lado. Mas meu pai permaneceu firme. Quando David percebeu que eu não seria punido por tê-lo atingido, ele gritou o quanto me odiava e correu de volta para seu quarto, trancando-se lá dentro. Após esse incidente, David começou a se distanciar de mim. Ele finalmente entendeu que não poderia mais me intimidar e que até meu pai havia parado de apoiar suas atitudes. Pela primeira vez em muito tempo, senti que éramos iguais. Embora ele não pudesse mais me machucar fisicamente, passou a recorrer a insultos verbais quando nossos pais não estavam por perto. Seu comportamento piorou com a idade, tornando-se mais raivoso e impaciente a cada ano. Se eu tentasse conversar com ele, ele me ignorava e ia embora resmungando insultos como nerd ou fracassado, baixinho. Se precisava comunicar algo, pedia para minha mãe me dizer, em vez de falar comigo diretamente. Quando questionei minha mãe sobre por que David não podia simplesmente falar comigo, ela me incentivava a ser mais compreensivo. Eu não sabia dizer se era apenas a puberdade ou um ódio genuíno. Com o tempo, lidar com os comentários de David tornou-se insuportável, e eu ansiava por me mudar e ficar longe dele. Pedi repetidamente à minha mãe que mediasse uma conversa entre nós para resolver nossos problemas, mas ela sempre recusava, dizendo que não queria se envolver. Quando perguntei sua opinião sobre por que David me tratava assim, ela apenas desconversava. Eventualmente, fui para a minha universidade dos sonhos após conseguir uma bolsa de estudos como um dos melhores alunos. Meu pai organizou uma festa para mim e até minha mãe parecia orgulhosa. No entanto, David permaneceu indiferente e distante, mal reconhecendo minhas conquistas. No dia em que saí para a universidade, senti um misto de entusiasmo pelo futuro e alívio por finalmente escapar do ambiente tóxico da minha casa. Os primeiros meses na universidade foram libertadores. Fiz novos amigos, gostei das minhas aulas e comecei a construir uma vida separada da atmosfera opressiva da minha infância. O medo constante dos ataques verbais de David desapareceu, me dando uma nova sensação de paz. Durante meu segundo ano na faculdade, conheci minha esposa, Karen, em uma festa universitária, através de um amigo, e imediatamente nos conectamos. Vindo de uma família religiosa, ter filhos fora do casamento era algo desaprovado. No entanto, quando descobrimos que Karen estava grávida no nosso último ano da faculdade, decidimos nos casar logo após a formatura. Nosso casamento foi pequeno, mas uma cerimônia alegre. Nossos pais estavam felizes por nós e aproveitamos a celebração. Naquele momento, acreditei que Karen era o amor da minha vida. Sempre imaginei um relacionamento monogâmico, uma única mulher para construir minha vida ao lado. Apesar de outras mulheres demonstrarem interesse ao longo dos anos, nunca persegui nada, pois estava genuinamente contente no meu casamento.
Karen era a mulher dos meus sonhos e eu nunca quis machucá-la. No entanto, mais tarde, descobri 2 casos de infidelidade no nosso casamento. Um foi um relacionamento intermitente com um colega de trabalho casado, que durou vários anos. O outro foi um breve caso com um ex-namorado dela durante uma visita à sua família. Alguns podem pensar que fui ingênuo, e olhando para trás, não posso discordar completamente. Cada vez que nos separávamos por um tempo, eu escolhia perdoar minha esposa. Eu não queria criar nosso filho em um lar desfeito e acreditava que poderíamos superar esses obstáculos. O caso com o colega de trabalho aconteceu quando éramos jovens, e eu atribuí isso a erros da juventude e falta de julgamento. Por um tempo, as coisas pareciam melhorar, embora eu nunca tenha conseguido confiar completamente nela de novo. Fiz o meu melhor para deixar de lado minhas dúvidas, sabendo que, se escolhi perdoar, teria que trabalhar genuinamente para recomeçar. Já se passaram 4 anos desde a segunda traição, e eu me sentia confiante na minha decisão de dar outra chance a Karen. Ela parecia ter mudado e estávamos genuinamente felizes, planejando o futuro da nossa família. No entanto, 3 meses atrás, meu mundo foi destruído novamente quando ela revelou que estava tendo um caso de longa data e sugeriu que nosso filho talvez não fosse meu. Suas palavras me atingiram como uma tonelada de tijolos. Fui tomado por uma mistura de choque, traição e descrença. Lutei para compreender a enormidade de sua confissão. Atordoado, perguntei por que ela havia escondido algo tão significativo e como poderia fazer algo tão devastador. Sua reação foi fria e indiferente, como se estivesse emocionalmente distante da dor que causou. Suas respostas vagas me deixaram com mais perguntas do que respostas. Foi um momento surreal e doloroso, confrontando a realidade da confiança despedaçada e a incerteza sobre minha própria família. Continuei pressionando Karen pela verdade porque senti que tinha o direito de saber quem era o verdadeiro pai da criança que eu estava criando desde o nascimento. Eventualmente, ela admitiu que era David. Meus olhos se arregalaram em choque quando pedi que ela repetisse. Ela explicou que ela e David se tornaram amigos quando eu a apresentei à minha família, e ela ficou conosco do Dia de Ação de Graças até o Ano Novo. David, que sempre foi frio comigo, era caloroso e educado com ela, o que me deixou feliz, pois eu não queria que Karen se sentisse indesejada. Karen queria ser aceita pela minha família, então passou um tempo significativo com minha mãe sempre que possível. Ela percebeu a tensão entre mim e David e me questionou sobre isso. Fui sincero e expliquei que nosso relacionamento sempre foi tenso e que provavelmente nunca conseguiríamos resolver nossos problemas. Karen entendeu, mas começou a incluir David em nossos passeios, esperando que isso nos ajudasse a criar laços. Sempre que planejávamos assistir a um filme, ela convidava David e deixava ele escolher o que veríamos. Durante esse período, David e eu trocamos algumas palavras, o que já era uma melhora em relação ao seu silêncio habitual comigo. Lembro-me de Karen e David passarem tempo juntos, jogando videogame. Mas nunca pensei muito nisso. Karen me contou que um dia, David abriu seu coração para ela sobre suas dificuldades com um recente rompimento. Sentindo-se vulnerável, ele se aproximou dela. Ela mencionou que ele começou a flertar de forma aparentemente inofensiva quando eu não estava por perto, mas as coisas acabaram saindo do controle. A imagem da minha esposa e do meu irmão dormindo juntos me deixou enjoado. Karen confessou que se sentiu culpada depois e cortou os laços com ele. Isso explica sua decisão abrupta de voltar para casa, em vez de passar o ano novo comigo. Embora eu tenha tentado convencê-la a ficar, ela foi inflexível em ir embora. Quando nos reencontramos na faculdade depois das férias, ela estava alegre como sempre, então nunca suspeitei de nada. 2 semanas depois, descobrimos que ela estava grávida. Karen admitiu que não sabia se a criança era minha ou de David. Sem uma maneira de confirmar, ela escolheu ficar comigo, sabendo que eu era o irmão mais confiável. Foi por isso que nos casamos. Meu mundo desmoronou. O filho que eu amava pode nem ser meu. Perguntei a Karen se ela ainda estava dormindo com David recentemente, e depois de hesitar, ela assentiu lentamente. Ela revelou que sempre mantiveram contato porque a química entre eles era forte demais para ser ignorada. Eles se encontravam em hotéis, mentindo para mim sobre estar trabalhando até tarde. Ela admitiu que metade de suas viagens de negócios
Eram, na verdade, escapadas românticas com ele. Perguntei por que ela se casou comigo se queria ficar com David. Karen respondeu que não queria ser a responsável por romper o casamento. Ela me via como um ótimo pai para nosso filho e decidiu ficar. Em suas palavras, foi um erro e eu não soube quando parar. Eu disse a Karen que estava feliz por ela ter me contado a verdade, mas que estava arrumando minhas coisas e indo embora. Ela começou a chorar, implorando por perdão, esperando que eu gritasse com ela. Mas em vez disso, fiquei em silêncio e arrumei minhas malas. Ela insistiu que se eu a amasse, deveria lutar por ela. Quando percebeu que eu não faria nada, mudou de estratégia, dizendo que nosso filho seria afetado pelo divórcio. Lembrei a ela que talvez eu nem fosse o pai. Karen chorou ainda mais e me acusou de ser cruel. Mas eu já havia tomado minha decisão. Saí, deixando-a chorando na porta. No dia seguinte, fui direto à casa dos meus pais e revelei tudo sobre o caso da minha esposa com David. Expliquei como eles estavam dormindo. Fiel à sua natureza, minha mãe tentou, a princípio, defender David, insistindo que seu menino nunca faria algo assim com o próprio irmão. Determinado a expor toda a verdade, pedi que meus pais ficassem em silêncio enquanto eu ligava para David na frente deles. Pedi que não falassem nada, pois queria pegá-lo desprevenido e fazê-lo acreditar que era uma conversa privada. Quando David atendeu, o confrontei diretamente sobre o caso. No começo, ele negou veementemente, recusando-se a assumir qualquer responsabilidade. No entanto, quando disse que Karen já havia confessado tudo, ele começou a culpá-la, chamando-a de sem caráter. Ele alegou que não era culpa dele se as mulheres se sentiam atraídas por ele e teve a audácia de dizer que era o irmão mais bonito. Foi nesse momento que lhe disse que o exporia para todos. Ele zombou de mim, dizendo que ninguém acreditaria em mim porque ele sempre foi o filho de ouro da família. Ri da arrogância dele e agradeci por ter confirmado tudo. Meus pais ouviram cada palavra. David ficou em silêncio por um momento. Depois começou a gaguejar, tentando se justificar e salvar sua imagem. Minha mãe, ainda em choque, exigiu uma explicação. Ele tentou inventar desculpas, culpando todo mundo, menos a si mesmo, e até tentou jogar a culpa em Karen. Foi aí que percebi algo que nunca imaginei ver. Minha mãe, que sempre foi protetora dele, agora estava decepcionada e furiosa. Naquele momento carregado de emoções, senti uma estranha sensação de alívio. Depois de anos suportando o tormento de David, finalmente a verdade veio à tona, e os papéis se inverteram. Agora David era o exposto, o envergonhado, e sua máscara havia caído. Meu pai, normalmente reservado, não conseguiu esconder sua decepção. Pegou o telefone da minha mão e começou a falar com David. David, meu pai disse com a voz carregada de desgosto. O que você fez não é apenas uma traição ao seu irmão, mas uma traição à nossa família. Você dormiu com a esposa dele e continuou esse caso mesmo depois que eles se casaram. Suas ações têm consequências graves e destruíram irreversivelmente a confiança que tínhamos em você. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras afundar na consciência de David. Sempre ensinei vocês dois a valorizarem a família, a lealdade e a decência. Mas o que você fez desafia tudo isso. Seu total desrespeito pelos sentimentos do seu irmão e pela família é inaceitável. Você não só o machucou, mas também destruiu os laços que nos mantinham unidos. Sua mãe e eu temos culpa pelo que você se tornou, mas não vamos mais tolerar esse comportamento. Meu pai respirou fundo e finalizou. A partir de hoje, você está cortado do fundo universitário que guardei para você. Vai ter que se virar sozinho para pagar suas mensalidades. Também não vou mais sustentar seu estilo de vida. Se acha que ser homem significa dormir com mulheres casadas, então vamos ver como você se sai sem meu dinheiro. Durante todo esse tempo, permaneci calmo. Eu queria gritar com David, mas ver meu pai finalmente punindo-o foi a melhor vingança. Ele sempre achou que podia fazer o que quisesse, sem consequências. Agora, percebeu que subestimou a situação. Minha mãe ainda tentou justificar as ações de David, mas meu pai a interrompeu e encerrou a ligação. Depois disso, minha mãe veio até mim e me abraçou. Fazia anos que não tínhamos um momento assim. Naquele abraço havia um entendimento silencioso, uma sensação de apoio que eu nunca havia sentido antes. Ela se desculpou por nunca ter acreditado em mim.
Meu eu de 14 anos nunca poderia ter imaginado esse momento. Ser validado por minha mãe e ver David enfrentar as consequências de suas ações. Depois disso, meu pai me ajudou a contratar um bom advogado para dar entrada no divórcio. Karen e seu advogado tentaram lutar sujo, pedindo pensão alimentícia, já que eu ganhava mais que ela. Mas o caso dela jogou a meu favor. Fizemos um teste de paternidade e foi confirmado. David era, de fato, o pai do menino. Essa foi, sem dúvida, a notícia mais dolorosa de toda a situação. Mais dolorosa até do que descobrir a traição de Karen. Eu amava aquela criança. Eu o criei desde que nasceu. E agora descobria que ele nunca foi meu filho. Fiquei furioso. Mas em vez de explodir, permaneci firme. Karen implorou para que eu continuasse a visitar o menino, argumentando que ele não deveria ser punido pelos erros dela e de David. Mas eu não conseguia. Olhar para aquela criança era ver David. Era um lembrete constante da traição. Depois que finalizei o divórcio, senti uma onda de alívio. Mudei para um apartamento pequeno e pela primeira vez em anos experimentei a liberdade. Foi estranho viver sozinho, já que me casei tão jovem e nunca realmente tive uma fase de independência. No entanto, minha natureza independente me permitiu me adaptar rapidamente e logo comecei a aproveitar minha nova vida. 2 semanas atrás, meu pai me ligou e disse que estava pensando em mudar seu testamento. Ele decidiu que não queria deixar nada para David. Ele foi firme em sua decisão. David tentou entrar em contato com nossos pais, chegou a aparecer na porta deles, implorando por perdão, mas eles se recusaram a deixá-lo entrar. Mesmo minha mãe, que sempre cedia às birras de David, parecia finalmente ter desistido dele. David nunca me enviou uma mensagem pedindo desculpas. Ele não se arrependia do que fez, apenas estava chateado por ter sido cortado da família. Meu pai me disse que deixaria tudo para mim e garantiria que David não pudesse contestar legalmente. A única coisa que David receberia na herança seria $1. Meus olhos se arregalaram. Meu pai havia trabalhado duro a vida inteira. Suas economias, aposentadoria e bens totalizavam cerca de $2 milhões. A única condição no testamento era que, se meu pai falecesse antes da minha mãe, ela teria o direito de continuar morando na casa. Eu não me importei com isso. Queria cuidar dela em seus últimos anos. De alguma forma, David descobriu sobre essa mudança no testamento. Sem conseguir falar com nossos pais, ele me ligou ontem. Ele queria fazer as pazes. Me explicou que estava com dificuldades na faculdade, que Karen estava exigindo pensão para o filho e que ele não conseguia um emprego decente. Me implorou para ajudá-lo a convencer nossos pais a dar a ele uma segunda chance. Eu ri na cara dele. Disse que ele deveria ter pensado nas consequências antes de dormir com minha esposa e engravidá-la. David começou a levantar a voz, mas o interrompi. Você não é mais o filho favorito da família. Agora é só o traidor que dormiu com a esposa do próprio irmão. Foi nesse momento que ele começou a chorar. Ele disse que todos, incluindo nossos avós e outros parentes, haviam virado as costas para ele. Isso era verdade, mas já não era mais problema meu. Disse a ele que estávamos acabados e que nunca mais me ligasse, pois não o considerava mais meu irmão. Desde essa ligação, fiquei repetindo essa conversa na minha mente. Mesmo odiando meu irmão, nunca o tinha ouvido chorar assim. Não vou mentir, me machucou vê-lo tão desamparado, mas ele fez essa escolha e agora está colhendo o que plantou. Não se esqueça do like e de se inscrever no canal para mais histórias que podem estar acontecendo ao seu redor.